Pois é, professor Prando, deixa eu devolver para o senhor com uma pergunta. Alguém precisa bater na porta ali naquele gabinete assim um pouquinho mais para a direita do terceiro andar do Palácio do Planalto e informar para o presidente Lula de que o que matou o governo Biden foi a inflação. De alguma forma, e isso era um pouco a nossa conversa aqui no início do programa, existe uma rejeição da política econômica que vigorou nos anos Reagan, Bush pai, Clinton, Bush filho, Obama, de desregulamentação do mercado financeiro, mas existe uma nítida rejeição disso por conta do nível de desigualdade que aumentou. Criou-se muito mais riqueza, mas essa riqueza ficou barbaramente concentrada em cima. Agora, por outro lado, existe uma rejeição também da política econômica do governo Biden, que recuperou a política dos governos Johnson, Eisenhower, Roosevelt, que era uma política de o Estado gastar muito para tentar estimular a criação de riqueza na sociedade, que é exatamente o tipo de política econômica que o presidente Lula está investindo, com a diferença que agora o presidente do Banco Central vai ser o Gabriel Galípolo e quem vai estar aumentando o juro porque a inflação está crescendo é alguém que o próximo presidente Lula indicou. A gente está meio que num buraco que existe uma rejeição simultânea de ambas as políticas. A política que concentra riqueza é um problema e a sociedade está se entregando a esses populistas autoritários destrutivos por causa disso, porque a riqueza concentrou e a vida está dura lá embaixo. Agora, por outro lado, a sociedade não tem nenhum tipo de tolerância para a inflação, que também gera uma dificuldade econômica imensa justamente para quem está lá embaixo. O senhor tem impressão de que o governo brasileiro compreenda o tamanho do buraco daquilo que a sociedade está pedindo? Pedro, vamos lá, Pedro. Eu tenho a impressão de que sim, compreendem, mas se querem fazer o que tem que fazer é outra questão, tá? Você deve ter visto o que foi a publicação do aniversário do vice-presidente Geraldo Alckmin, em que tinha um bolo e o que o Lula escreveu no bolo: primeiro tem que fazer o bolo crescer para depois distribuir. O que o Lula estava falando, não é? Você deve ter visto isso, ele estava retomando, né, a ideia ali do falecido Delfim Neto. Né? Quer dizer, que o bolo não tem só que crescer, mas também tem que repartir. A gente tem uma questão, especialmente para o Lula, que é uma questão que tem que ser analisada da perspectiva política eleitoral e da perspectiva governamental. Em termos de governo, o presidente Lula tem um desafio enorme, que é, como a gente disse há pouco, Pedro, lidar com uma realidade que ela é absolutamente diferente daquela que ele se fez como político. O sindicalismo, olha, o PT surge com o Lula como liderança a partir do sindicalismo do ABC, conjugado às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e tendo os movimentos sociais como força. Este mundo da década de 80, do sindicalismo, do lulopetismo, esse mundo não se apresenta mais. Quando a gente tem a discussão da inflação, quando a gente pensa no custo de vida, vocês e eu vou ao supermercado e a gente compra, de fato, se a gente sente a diferença de quanto está comprando, e a gente tem o pessoal lá da universidade que estuda marketing, tem um termo para isso, eu não me lembro o nome, mas antes você comprava um pacote de bolacha, você tinha lá 300 gramas de chocolate ou bolacha, agora a bolacha tem 250 e o preço continua. Então, para aumentar o preço, você diminui a quantidade ofertada e aquilo ali vai minando a paciência e as pessoas que vão consumindo. O Lula é uma figura que nunca vai querer fechar as torneiras para os gastos sociais.
Quando você fala dessa questão do corte de gastos, o Haddad, ele poderia ser muito mais prestigiado pelo Lula, porque vale ressaltar que quando o Lula recebeu o terceiro mandato, o mercado tinha uma desconfiança enorme com relação ao Haddad e me parece, salvo o melhor juízo, que o Fernando Haddad foi aos poucos conseguindo conquistar o mercado, mas o Fernando Haddad parece que nunca conquistou o coração do Lula e muito menos do PT, que diuturnamente dão pancada nele. Por quê? Porque qualquer questão de corte de gastos implica em tirar dinheiro do governo Lula para investimento. E o Lula, como a gente sabe, não tem sucessor. O Lula nunca permitiu que dentro do PT qualquer liderança fizesse frente ao seu domínio hegemônico e ele é o candidato para o Lula 4. Só que para ser candidato para o Lula 4 tem que ter dinheiro e tem que ter programas. Agora, não são apenas programas sociais, Pedro. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem discutido a respeito de São Paulo e em outras capitais do Brasil ou nas eleições municipais, que talvez essa fórmula do governo que gasta apenas não tem trazido uma satisfação ao cidadão e ao eleitor que quer outras formas de empreender. Pedro, eu vou te falar uma coisa que eu tenho dito nos últimos tempos, mas eu acho até que você deve saber disso. Mas se não souber, você, Marilis e a Luísa, há uns anos atrás, a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação de pesquisa de intelectuais do Partido dos Trabalhadores, fez uma pesquisa lá no ano de 2015 ou 2016 sobre os valores e as percepções dos moradores da periferia, porque se percebeu que houve uma melhoria de vida no governo Lula 1 e Lula 2, mas que, mesmo assim, com o governo Dilma, os valores estavam mudando. E aí eles foram pesquisar, por exemplo, o trabalhador da padaria, da farmácia, do mercadinho. E aí eles foram com o quê? Com a ideia clássica do marxismo de luta de classes. Patrão e empregado, proletário e burguês. E aí perguntou, como é que você entende a sua relação com seu empregador? Você acha que ele é uma pessoa que está oposta a você, é seu inimigo? Não, não, não. O dono do mercadinho, o meu patrão, o dono da padaria e da quitandinha estão no mesmo barco que eu. O problema é um Estado que tira muito imposto e entrega muito pouco. E aí você percebe como que, por exemplo, o discurso aqui do Pablo Marçal, do empreendedorismo, da teologia da prosperidade, com o coach, com a possibilidade de ganhar e ser capitalista de si próprio, ser o seu próprio empregador, ganha força. E o Lula e o PT não tem atualizado a agenda nessa direção. Então, se a gente for pensar o seguinte, Bolsonaro teve uma pandemia com 700 mil mortos. Tinha tudo para ele ser arrebentado nas urnas. Eu imaginava, olha, eu vou confidenciar aqui para vocês, eu imaginava que a gente pudesse ter um segundo turno entre o João Dória filmando barquinhos chegando nas comunidades ribeirinhas do Amazonas com vacina e do outro lado pilhas de cadáveres e mortes na gestão Bolsonaro. Não aconteceu nada disso. Bolsonaro abriu o cofre, colocou dinheiro e por pouco quase não foi reeleito. Ele inundou a economia brasileira com dinheiro. Deve ter sido a eleição mais cara da história do mundo, sei lá, estou pensando assim, com o dinheiro que o Bolsonaro teve e quase foi reeleito. Então agora a questão é, será que isso tudo vai dar certo agora? Será que o Lula, com a idade que tem, com as dificuldades que o mundo e o Brasil tem nas contas, vai querer cortar investimento para chegar fragilizado? Né? Porque os nomes da direita estão postos. A gente tem aí, para comentar aqui, pelo menos uns 5 ou 6 nomes competitivos que pegam o espólio do Bolsonaro inelegível, que se o Bolsonaro não concorrer. Quem que é o nome da esquerda que poderia falar com um pouco mais de austeridade fiscal, responsabilidade fiscal e preocupações sociais legítimas, distante de uma agenda
agenda ligada ao identitarismo. Eu acho que a gente começa a ter uma certa dificuldade de pensar uma figura diferente do Lula e talvez a gente tenha dificuldade, Pedro, de pensar um modelo político e eleitoral diferente do que a gente está acostumado. Só que a população tem mostrado a sua insatisfação constantemente com as ideias e os valores trazidos pelo PT, por exemplo, e pelo Lula em particular. O professor, o César Boechat está fazendo um comentário aqui no chat. Ele diz assim, vai sobrar para as políticas sociais, saúde, educação, como sempre, como o mercado exige. Isso é exagero ou ele está certo? Eu já vou emendar uma também minha aqui. Nesse sentido, pensando eleitoralmente, considerando que o Lula vai ser o candidato em 2026, ele vai pagar um preço, porque se cortar gastos agora, a gente vai sentir no nosso bolso. E o eleitorado talvez fique chateado com isso. Se ele não cortar também, a inflação vai aumentar e vai sentir no bolso. O que é o menos pior? Qual que é o caminho aí que... Porque 2024 acabou, 2025 é o ano que todo mundo mira eleição e já 2026 está aí, né? Olha, graças a Deus eu não sou político, mas tento analisar a política, porque essa decisão é uma decisão dificílima para o presidente. Quando a audiência pergunta dos gastos sociais, isso está ligado essencialmente ao que o próprio Lula tem dito. Sim. O Lula tem feito um discurso dizendo o seguinte, bom, mas será que o Congresso vai cortar nas emendas? Será que eles vão dar uma parcela ou só vai recair sobre a população mais fragilizada? Então, perceba que se eu te der uma resposta ou ao César. Que nos segue, ao César? Isso. Ao César, é uma resposta muito parcial e muito imprecisa, porque no limite, a decisão política leva em consideração os aspectos econômicos da realidade, só que muitas vezes o desejo do Lula é um desejo de continuar com o investimento social, porque isso tem a força política eleitoral dele. Sim. Agora, não é uma força garantida, porque a gente sabe hoje que um eleitorado é capturado pelo universo evangélico e por outros discursos, inclusive discursos ligados a uma extrema-direita, e que nunca seria um discurso que seduziria uma base eleitoral do Lula. Então, o Lula tem aí uma corda bamba, porque se ele, de um lado, gastar mais, aumenta a inflação. Se do outro lado cortar e apertar a vida das pessoas em situação de vulnerabilidade, também perde a base eleitoral. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu não tenho de antemão uma resposta dessa, porque eu teria que ser um futurólogo e é dificílimo entender as coisas nesse sentido, né? Pois é.